Esta matéria foi introduzida na campanha num contexto em que se procurava, de um lado e do outro, encontrar bodes expiatórios para uma crise que afetou gravemente os portugueses, com o Partido Socialista a culpar este governo por ter ido além da Troika e por ter introduzido uma série de medidas que muitas delas não estavam inscritas sequer na Troika e que outras foram apoiadas pelo PSD no momento em que esse memorando de entendimento foi assinado. Do lado da coligação, a crítica é a contrária, isto é, que este memorando de entendimento é da única e exclusiva responsabilidade do Partido Socialista e que o PSD se limitou a correr em socorro de um governo que estava com os cofres vazios e que não tinha sequer dinheiro para pagar aos pensionistas ou aos funcionários públicos. E eu penso que Pedro Passos Coelho foi hábil hoje no aproveitamento desta matéria e quase apetece pensar que eventualmente esta fuga de informação pode ter vindo de dentro da própria coligação. Tão vantajosa me parece esta matéria para Pedro Passos Coelho e para Paulo Portas. Agora, concordo com Nicolau Breiner, eu acho que para a maioria dos portugueses isto não tem grande relevância, mas, e esse é o outro aspecto que acho que aqui é importante, isto pode de alguma maneira também pôr em confronto aquilo que são questões de caráter. E eu acho que uma parte importante daquilo que estará em disputa na cabeça do eleitorado é saber quem é que tem mais competência e quem é que tem um perfil mais adequado para governar o país nos próximos tempos. E desse ponto de vista, matérias como esta, não tanto pela substância, mas pela forma como ela é discutida, podem ajudar a fazer essa distinção. Vamos falar sobre a coligação e sobre esta forma inicial de fazer campanha. Passos e Portas juntos, em ambientes, direi eu, controlados, interiores, e onde cada um pode mostrar aquilo que tem de melhor. E sobretudo com uma grande preocupação, que não haja nenhuma dissonância no discurso de um e de outro, porque é absolutamente essencial para a estratégia da coligação mostrar que há ali união e estabilidade. E, de resto, esse é o argumento que é contraposto ao Partido Socialista, que, na palavra de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas, é imprevisível, é mais aventureiro. E, portanto, a possibilidade de haver uma qualquer fissura, de Paulo Portas dizer alguma coisa que não seja absolutamente consonante com o que disse antes ou depois Passos Coelho, pode ser fatal para as aspirações da coligação. Depois, o ambiente, como tu mencionaste muito bem, são ambientes um pouco mais controlados. Pedro Passos Coelho arriscou a rua durante o fim de semana e percebeu que há imediatamente dois fenómenos. Por um lado, o fenómeno dos descontentes, que se vão colando à campanha e aproveitando a visibilidade mediática para exporem as suas queixas, e depois nós conhecemos bem o sistema mediático e isso é natural, acaba por ser isso que é notícia, isto é, a mensagem política fica abafada por aquilo que é queixa de um pensionista ou de um lesado do BES que de voz mais alterada expõe as suas posições. Segundo lugar, há ali o risco também de se criar a sensação de que este governo está cercado pela população e fragilizado por aquilo que foram as medidas muito impopulares que foram aplicadas ao longo dos últimos anos. E por isso, parece-me agora, em termos de estratégia, que a coligação procura ambientes onde a mensagem é mais fácil de passar, porque está em ambiente controlado, onde essas manifestações, esses protestos não acontecem. Agora, eu penso é que isso também não pode ser repetido até à exaustão, ainda faltam mais de 2 semanas até às eleições e, necessariamente, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas têm que ir ao confronto, quer nos debates, nas entrevistas, que eles inicialmente procuraram contornar e que agora começam a aceitar, como é o caso da entrevista à RTP amanhã de Pedro Passos Coelho, quer também naquilo que é a confrontação com as pessoas. E aí Pedro Passos Coelho, quanto a mim, esteve bem esse fim de semana, isto é, apesar daqueles riscos, mostrou que não estava escondido atrás dos guarda-costas nos debates difíceis que tem com as pessoas na rua e terá que explorar também outros argumentos. Isto é, eu acho que a oposição tem razão quando diz que do lado da coligação não há suficientes propostas para apresentar e que se estão a escudar essencialmente atrás das mesmas mensagens. E tem que haver aqui alguma diversificação e eu penso que até a coligação terá essa diversidade, por exemplo, nos diferentes índices económicos e de qualidade de vida que começam a aparecer e que são até, de alguma maneira, favoráveis à posição, à narrativa que a coligação quer apresentar.
Há aqui uma coisa curiosa que está a acontecer, penso eu, pela primeira vez, timidamente, na esquerda portuguesa. Há aqui uma pequena janela de oportunidade que a Catarina Martins abriu no debate com o António Costa para algum entendimento. E Rui Tavares aproveitou isto também para dizer que, de facto, era bom que as esquerdas se unissem, não sendo só uma soma de partidos. Este tem sido o dilema da esquerda portuguesa, não é? Muitos partidos que nenhum deles se entende. É verdade, e agora é particularmente premente, na medida em que, olhando para as sondagens, se percebe que dificilmente haverá uma maioria absoluta e, portanto, os partidos, quem quer que ganhe, vai ter que se entender com alguém, se quiser condições de governabilidade. A Cavaco Silva tem sido muito claro em relação a essa matéria e eu tendo a concordar com ele. Alguém que ganhe com uma maioria relativa terá pouca hipótese de sucesso. Muito provavelmente, daqui a alguns meses, daqui a um ano, estaremos de novo em eleições antecipadas pela falta de capacidade de encontrar bases de apoio parlamentar para incluir uma série de medidas que, depois destes anos de austeridade, vão ser muito difíceis de fazer passar junto da oposição. O problema é que, quando olhamos para as soluções de governabilidade, sobretudo da coligação e do Partido Socialista, aqueles que, em princípio, ganharão estas eleições, não encontramos aí nenhuma aporta. Onde é que a encontramos? Exatamente nos partidos à esquerda, que tradicionalmente são aqueles, ou pelo menos alguns deles, excluiria talvez a CDU, que desse ponto de vista é muito mais coerente e tem uma linha de rumo muito mais estável, sempre recusando qualquer cedência àquilo que foram muitas das medidas do Partido Socialista. Aliás, o principal inimigo da CDU é mesmo o Partido Socialista, não é? Completamente. É verdade, e também do próprio Bloco de Esquerda, se reparares, e vimos até nestas peças sobre essas campanhas, que as críticas são muito mais severas relativamente ao Partido Socialista do que até relativamente à coligação. Mas depois, como tu também salientaste, nomeadamente o Bloco de Esquerda, tem tentado fazer alguma ponte de contacto e esse paradoxo é, neste momento, se calhar um dos grandes problemas da política nacional. Há pouco falava-se aqui de se colocar o partido à frente do país e dos portugueses, e eu acho que esta é uma matéria onde isso é mais notório do que nunca. Isto é, eu acho que, olhando até para a tradição de outros países europeus, onde as coligações são mais do que naturais, são até quase que a regra fundamental para conseguir encontrar modelo de estabilidade e, portanto, na própria campanha eleitoral, os partidos vão começando a mostrar os pontos em que poderão ceder para depois, posteriormente, se encontrarem numa coligação. Em Portugal a tradição é contrária. A tradição é de tentar radicalizar o discurso e cortar qualquer ponto de acesso aos restantes partidos, nomeadamente àqueles que são os adversários mais próximos. E por isso é que a CDU fecha as portas ao entendimento com o Partido Socialista, por isso é que o Bloco de Esquerda, apesar de ter aberto um bocadinho a porta, depois coloca condições tais que dificilmente António Costa poderá aceitar, e até me parece que António Costa fica também até um pouco desconfortável com essa escada lançada pelo Bloco de Esquerda ou por outros partidos, na medida em que teme que o eleitorado onde se ganham eleições, que é o eleitorado ao centro, tema a possibilidade de um governo onde, por exemplo, haja comunistas ou onde haja pessoas do Bloco de Esquerda. Mas, Ricardo, aí está a lógica da partidarite. Quer dizer, não é? É que não estamos a pensar no país nem no que é melhor para o país. Estamos a pensar o que é melhor para o meu partidozinho, não é? Claro, mas esse é o problema e é muito difícil de ultrapassá-lo, porque depois a alternativa seria agora, por exemplo, o Partido Socialista começar a dizer, muito bem, se calhar entendemos com a CDU, se calhar há aqui aspectos onde vamos discutir com Jerónimo de Sousa e ver onde é que poderemos encontrar essa plataforma de entendimento. E aí eu penso que o Partido Socialista acabaria por ser penalizado em termos eleitorais. À direita o problema é ainda mais complicado, porque na verdade PSD e CDS não têm mais ninguém com quem se entender, a não ser com o Partido Socialista. Mas neste momento, reconhecer que teria que se entender com o Partido Socialista seria eventualmente afastar algum desse eleitorado. Mas aqui eu realço a palavra eventualmente, porque eu não tenho a certeza que isso seja assim. Isto é, eu tenho a ideia de que as pessoas neste momento estão de tal maneira atemorizadas com aquilo que é a possibilidade de, por causa de uma crise política, voltar à instabilidade e voltar a um novo resgate com mais medidas
medidas de austeridade, com mais cortes nos salários, com mais cortes nas pensões, com maiores dificuldades, que elas se calhar até aceitariam que os partidos, sobretudo aqueles que têm maiores afinidades do ponto de vista ideológico, procurassem encontrar essas plataformas e lhes mostrassem propostas concretas e sensatas que lhes resolvessem os problemas, porque, mais uma vez, aqui a questão é da resolução dos problemas. Há pouco falava-se da questão de estes índices, se calhar, não representarem aquilo que é a realidade. E, por exemplo, eu concordo que estes números do desemprego são números que, se calhar, não refletem muitas pessoas que ou saíram do país ou que estão, ou que pura e simplesmente já saíram das estatísticas. Mas, para contrapor a isto, há um outro fenómeno que me parece igualmente preocupante e que nenhum partido tem tido coragem de atacar, que é a questão da economia paralela. Isto é, não houvesse uma economia paralela muito forte e muito provavelmente havia pessoas que neste momento já não teriam sequer capacidade de subsistência, que já teriam morrido à fome e que não o fazem porque estão nessa economia paralela. Isto é, continuam a fazer uns pescados que não são declarados ao fisco e, portanto, não entra sequer nesses números, não entram no sistema fiscal. Nós não sabemos, ou melhor sabemos, mas isso não é depois reconhecido oficialmente e que de alguma maneira tem acomodado essas situações. O problema é que em nenhum país a economia paralela é saudável, porque a economia paralela significa que fica depois nas mãos de uns poucos contribuintes a responsabilidade de pagar todo o resto da despesa. Mas não são os pescados o grande problema português, até porque a nossa máquina fiscal, meu Deus, tem sido extraordinariamente eficaz, não é? E até os pescados hoje em dia... Sim, Alberta, mas sabes que há muitos pescados que não entram para o sistema fiscal e sabes que há muita gente que neste momento consegue apenas sobreviver por causa disso. Se pedimos fatura, temos o sorteio de um automóvel, temos esta... Sim, é verdade. E aí tem que se reconhecer que tem havido uma evolução muito grande do ponto de vista da eficácia da máquina fiscal, sem dúvida. Mas ainda assim, e se calhar ainda bem para essas pessoas, continua a haver essa economia paralela que permita que pessoas que estão no limiar da pobreza continuem a ter alguma qualidade de vida. O problema é que nem essas pessoas deviam estar fora do sistema fiscal e o Estado nem o Estado os devia ter abandonado. E é essa alteração absolutamente estrutural, muito difícil de fazer, que mais tarde ou mais cedo vai ter que ser agarrada com as duas mãos e muito provavelmente nunca por um partido que esteja em minoria no Parlamento. E esse tal entendimento, para voltar ao início da tua questão, é fundamental.